EcoCast, episódio de hoje, Biomas. Bem-vindos ao EcoCast, caros espectadores. No episódio de hoje, vamos falar acerca de biomas, mais especificamente da Caatinga e do deserto. Mas para não ficarmos apenas no achismo, trouxemos dois doutores em biologia, formados pela Federal do Pará. Apresente-se! Boa tarde, bom dia e boa noite. Meu nome é Gabriel Matos, sou biólogo e pesquisador. Passei 2 anos estudando o bioma da Caatinga, explorando e me aventurando por ele e aprendendo sobre a vida. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Belum, estudei junto com o Gabriel, também sou biólogo e pesquisador. Alguns anos atrás, estive no continente africano e, após isso, tive uma licença aprovada e fui convocado para explorar o Ártico. Bom, o que vocês têm a falar sobre o clima dos respectivos biomas que vocês são especializados? Então, João, o clima que predomina na Caatinga é o semiárido e ele molda muitas características desse bioma. Não há muita chuva na Caatinga. Os índices pluviométricos indicam que a precipitação anual é de 800 milímetros. Nos períodos mais chuvosos, que duram de 3 a 5 meses, há uma quantidade de chuvas razoável, podendo chegar a 1000 milímetros. Mas no restante do ano, a precipitação é em torno de 200 milímetros. A temperatura média anual varia entre 25 a 30 graus Celsius. Primeiramente, antes de começarmos a adentrar os temas, é interessante que saibamos que existem 2 tipos de desertos, os desertos quentes e os frios. Distinguirei ambos e usarei como exemplo de deserto quente o Saara e de deserto frio o Ártico. Mas voltando ao que interessa. O clima do deserto do Saara trata-se de um clima hiperárido. Lá, as temperaturas são elevadas, podendo atingir mais de 50 graus Celsius durante o dia, fazendo com que seja um lugar de baixíssima umidade. No entanto, aquela região possui grande amplitude térmica e as temperaturas durante a noite caem drasticamente, ficando na marca de 0 graus Celsius ou até menos. As chuvas naquela localidade são quase nulas, geralmente quando acontecem são rápidas. Sobre o clima do Ártico, predomina o clima glacial. As zonas sob influência do clima glacial apresentam baixas temperaturas durante todo o ano, variando entre 10 graus positivos e 40 graus Celsius negativos. Esse efeito leva a ocorrência de precipitações em forma de neve, embora este fenômeno não seja frequente. Quando a neve cai na superfície, normalmente não derrete, o que provoca uma acumulação e formação de camadas espessas de gelo sobre o solo. Que informações interessantes vocês deram sobre o clima, mas todo o clima é predominante em determinadas regiões, assim como os biomas. A respeito da região geográfica da Caatinga e dos desertos, o que vocês têm a complementar? Obrigado por perguntar, João. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e a maioria no Nordeste. Possui por volta de 800 mil km², ocupando 11% do nosso país, preenchendo 70% do Nordeste e estando presente em partes do Sudeste, mais especificamente no norte de Minas Gerais. É importante ressaltar que esse bioma é constantemente assolado pelo desmatamento. Estima-se que 40 mil km² da Caatinga já foram destruídos. Aproveitando meu tempo de fala, é importante também falarmos sobre o solo daquela região. O solo da Caatinga é definido, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, como raso e profundo, mas ele é muito mais que isso, sendo melhor descrito como raso e pedregoso. Há muita abundância mineral no solo daquela região, mas pouca matéria orgânica, além de que por conta da falta de chuvas, hidrografia pouco complexa e do clima semiárido, a ação do intemperismo é muito lenta. Apesar dessas características, a falta de erosão química torna o solo da Caatinga fértil. Diferente da Caatinga, o deserto do Saara está presente no continente inteiro, o continente africano. Tem aproximadamente 9 milhões e 400 mil km², correspondendo a mais ou menos 35% do território. Esse deserto divide o continente africano em 2 partes, chamadas de África Subsaariana e África do Norte. A África Subsaariana abrange a maior parte do continente africano. Já a África do Norte, como o próprio nome já diz, localiza-se ao norte do continente africano. Agora, no que se diz respeito ao deserto do Ártico, ele percorre quase toda a parte ártica do planeta, ocupando territórios da Escandinávia, Sibéria, Alasca, Groenlândia e Canadá. Como o Gabriel falou do solo, vou aproveitar a oportunidade e descreverei o solo dos desertos. O solo do deserto do Saara, ao contrário do que muitos pensam, situa-se quase totalmente numa região de planalto. Sua maior parte é composta por solo arenoso, mas podemos encontrar algumas regiões com rochas, porém grande parte do Saara é composto por areia. Bom, sobre o solo do Ártico, ele não possui terra firme, sendo basicamente formado por gelo. Suas superfícies são cobertas de rocha e cascalho. Ah, entendi. Vemos que entre biomas há uma proximidade entre a composição do solo e também algumas diferenças gritantes. Como sabemos, quase todos os locais desse planeta são habitados.
Falem um pouco sobre a vida que habita essas localidades. A etimologia da palavra caatinga já nos diz um pouco sobre a fauna e flora desse bioma. Caatinga vem do tupi-guarani e significa mata branca, e esse nome se deve à coloração que as plantas adquirem no período de seca. Apesar de ser assolado por um clima denso, há muita biodiversidade na Caatinga, com mais de 1.500 espécies de plantas conhecidas e aproximadamente 1.081 espécies de animais. Alguns animais emblemáticos desse bioma são jaguatirica, onça-parda e arara vermelha. Os animais e plantas desse ambiente desenvolveram técnicas de sobrevivência e um belo exemplo disso são as plantas herbáceas, que nascem, crescem, se reproduzem no período de seca e morrem. Algumas outras desenvolveram características próprias para o armazenamento de água, como as cactáceas. O deserto do Saara possui uma vegetação muito escassa, decorrente da baixíssima umidade. Lá podemos encontrar líquens, plantas xerófilas, cactos, dentre outros organismos. A fauna também não é tão diversificada como em outros ambientes, sendo composta basicamente por camelos, dromedários, dentre outros seres vivos que possuem maior resistência ao calor daquela região. Já o deserto do Ártico possui uma vegetação dispersa e geralmente dominada por criptogramas, que são plantas que não se reproduzem usando sementes, como musgos, hepáticas e líquenes. Quanto à fauna, podem ser encontrados os ursos polares, a rena, entre outros seres que se adaptaram àquela região, e diversas espécies de peixes como o salmão e o bacalhau. Ainda bem que trouxemos especialistas para falarem a fundo sobre esses temas. Gostariam de salientar algo sobre esses biomas? Sim, eu gostaria. Primeiramente, a hidrografia da Caatinga não é muito complexa, tendo o Rio São Francisco como principal rio. Os demais rios são intermitentes e temporários, aparecendo e secando com a passagem das estações. Segundamente, uma característica do relevo onde o bioma da Caatinga predomina são os inselbergs, blocos rochosos sobreviventes ao desgaste natural. Terceiramente, outra informação importante é que duas das aves com maior risco de extinção do Brasil estão presentes na Caatinga: a ararinha azul, da qual só se encontrou um único macho na natureza, e a arara azul de Leer. Eu também gostaria de dizer algumas curiosidades sobre o deserto do Saara e sobre o deserto do Ártico. Diferente do que muitos pensam, o deserto do Saara não é o maior deserto do mundo, mas sim o terceiro maior, estando atrás do deserto frio da Antártida e do Ártico. No entanto, ele é o maior deserto quente do mundo. Outra curiosidade bastante peculiar sobre ele é que, apesar de parecer estranho, é possível nevar no quente deserto do Saara. O último episódio ocorreu em 7 de janeiro de 2018, quando a neve encobriu as dunas da paisagem. Nesse caso, os meteorologistas acreditam que as baixas temperaturas e umidade do ar da Europa tenham chegado ao deserto e ocasionando a neve. O gelo acumulado derreteu durante o dia, conforme o aumento da temperatura. Agora falando sobre algumas curiosidades do Ártico, a temperatura mais baixa registrada na região foi de aproximadamente 68 graus negativos. Na região ártica é possível presenciar o fenômeno da aurora boreal, causado pelo impacto dos ventos solares com o campo magnético do planeta Terra, que resulta nos mais belos fenômenos da natureza repleto de luzes. Muito obrigado pela apresentação, senhores. Que isso, nós que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Nesse episódio, aprendemos diversas características da Caatinga e do deserto. Agradecemos a atenção de todos. Até a próxima. Fui!